Queridos e queridas, como vocês estão? Belezinha? Bora aqui para mais um videozinho, continuando aqui com o assunto de números fatoriais, né? Contagens fatoriais. Não sei se vocês chegaram a pensar um pouco, mas números fatoriais eles escalam muito e de uma forma muito rápida. Por exemplo, se eu tiver aqui no meu número um 2 fatorial, é 2, né? Porque 2 vezes 1 são 2. Se eu tiver 3 fatorial, eu tenho 6. Ok. Se eu tiver 4 fatorial, já vai para 24. 5 fatorial, 120. Para escrever fatorial aqui na calculadora é simplesmente só você escrever exclamação, tá? Então você coloca o número e digita exclamação, nesse caso o shift e 1. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar, eu já coloquei aqui 5 fatorial. Se eu colocar 8 fatorial, veja que ele já vai para 40 mil. Se eu colocar 10 fatorial, ele já vai para 3 milhões. Se eu colocar 20 fatorial, veja que ele já explode de uma forma gigantesca, né? O número ele cresce muito rápido quando nós estamos tratando de números fatoriais, tá? Então, um outro detalhe, né? O detalhe em si é esse. Ele cresce muito. Então, se nós fôssemos ter que ficar dividindo, contando esses determinados números, ia ser algo muito trabalhoso, né? Tudo bem que nós temos a calculadora, nós temos Excel, nós temos linguagens de programações que fazem esse tipo de cálculo de uma forma muito rápida, né? Mas nós temos que ter o raciocínio, nós temos que ter ideia de que tipo de número que nós estamos trabalhando, tá? Só para reforçar, aqui nós estamos tratando sobre combinações numéricas que não se repetem, né? Combinações de situações, de números, seja lá o que for, que não se repetem, beleza? Então, agora, vamos considerar um exemplo bem simples. Vamos dizer que você tem que usar o Internet Banking do banco ao qual você tem que fazer uma transferência ou qualquer coisa do tipo. E no banco ele fala assim, que você tem que ter uma senha de 4 números, beleza? 4 números para sua senha de internet. E eles não podem repetir. Não pode ter repetição. Como é que você faz isso, né? Não só fazer, mas quantas combinações possíveis você pode ter nessa situação? Então, assim, veja que eu tenho até 4 números que eu posso colocar. E qual a quantidade de números que nós podemos ter, né? Nós temos até 10 números, porque quando nós estamos tratando de números, estamos tratando do 0 até o 9, que totalizam 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então são 10 números que nós podemos ter, né? Sem contar o 10, 11, etc. Mas, tipo, cada número, cada espacinho, ele é um número. Eu não posso colocar um 11 aqui dentro. Coloco 1, coloco 3 e assim por diante. E esses números, eles não podem se repetir. Então, quando nós estamos tratando de números que não podem se repetir, elementos que não podem se repetir, nós estamos tratando sobre fatorial. Beleza? Só que na nossa situação, no máximo que nós podemos ter são o quê? São 4 números dentro da nossa sequência. Então, como que nós fazemos isso daqui? Nós fazemos exatamente este cálculo. Nós pegamos aqui fatorial e dividimos pelo quê? Dividimos pela quantidade de números aos quais nós não vamos precisar, de combinações aos quais não vamos precisar. Vamos pensar assim. E como que nós fazemos isso? Nós pegamos a quantidade de números que nós já temos, beleza? Que é a quantidade que vai ser, vamos dizer assim, que de combinações que nós podemos ter, né? de elementos que nós temos, para ser mais exato, não quantidade de combinações, quantidade de elementos que nós vamos ter, que podemos ter, né? Neste caso aqui são 10, menos a quantidade que nós vamos precisar. E isso daqui a gente pega e faz fatorial. Então, assim, nós temos 10 números que nós podemos ter dentro da nossa sequência. Se fossem letras, por exemplo, aqui seriam 26 letras. Aí seria 26 fatorial. E nós temos o quê? Aqui embaixo, quando nós estamos falando do denominador, estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre os números que nós podemos ter, né? Então, a quantidade de elementos que nós podemos ter, né? Se nós fôssemos para colocar aqui, né? Se fôssemos para colocar sobre um arranjo, né? Um arranjo de n, aqui nós estamos tratando já sobre arranjo. Seria sobre o quê? Seria n fatorial, que é a quantidade de elementos que nós podemos ter, né? A quantidade de elementos, né? Aqui como nós estamos tratando sobre exclamação, desculpa, aqui é a quantidade de combinações, né? De elementos que não se repetem. Aí aqui eu tenho a quantidade de elementos que eu tenho do meu conjunto ao qual eu estou trabalhando,
menos a quantidade de elementos aos quais eu não vou precisar, que neste caso representa o R, e logo depois disso, esse resultado é fatorial. Então, nós tratando aqui, nós temos uma combinação de 10 números, então temos 10 fatorial, dividido pelo quê? 10 menos 4, eu tenho o quê? Eu tenho 6 fatorial. E em cima disso, logo depois que nós temos esse número, nós fazemos o quê? Nós simplesmente cancelamos os fatoriais. Como assim? Se nós vemos aqui 10 fatorial, nós temos o quê? Vamos colocar, por exemplo, o 3 fatorial. O 3 fatorial nada mais é que 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Quando eu tenho uma determinada divisão, né, quando eu tenho numeradores com determinados números multiplicando entre eles, eu tenho divisores que também estão multiplicando os mesmos números, eu posso cancelá-los. Como assim? Se eu tiver aqui em cima 3 vezes 2 vezes 1, e eu dividir por 2 vezes 1, por exemplo, eu posso simplesmente cancelar o 2 com 2 e eu posso simplesmente cancelar o 1 com 1. Não tenho mais aqui no meio. Aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu posso cancelar. E no final das contas eu tenho 3. Beleza? E isso daqui, se eu fosse para traduzir, nada mais é que 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Então se nós fôssemos pegar este número e passarmos ele aqui para baixo, ok? Então nós teríamos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Como isso daqui é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e aqui embaixo no denominador também é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, então eu posso simplesmente cancelá-los. Então eu vou ter aqui 10 vezes 9, né, eu vou colocar aqui que 10 vezes 9 são 90, depois disso eu vou me perder. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, no total, eu tenho 5.040 combinações na minha senha de 3 números. Na minha senha de 4 números aos quais eles não podem se repetir. Vamos colocar, por exemplo, de letras, beleza? Então, eu tenho aqui uma quantidade, vou fazer uma outra senha bem simples, só para a gente não complicar tanto o cálculo, tá? Então eu tenho uma senha de 3 letras, beleza? E elas não podem se repetir. Sem repetição. Sem repetir. Quantas letras nós temos no alfabeto, incluindo o Y, o W e o K? Nós temos 26 letras. Então eu tenho 26 fatorial, que é a quantidade de letras, quantidade de elementos. Veja que quando eu estou tratando sobre o 26 fatorial, ou seja, se nós viermos lá no cálculo, que é o n fatorial, este n aqui é a quantidade de elementos que eu tenho. Vamos mudar, por exemplo. Vamos colocar que eu tenha um time de futebol que eu tenha que montar em determinados lugares. Então eu tenho, por exemplo, 11 jogadores, né? O goleiro e mais 10. Né? Eu sou muito ruim de futebol, se eu errei, desculpa. Tenho 11 jogadores. Qual que é a quantidade de combinações que eu posso ter entre eles? Né? Se um vai ser para o gol, outro vai para jogar lateral esquerdo, lateral direito, etc. Então, neste caso, eu teria 11. Ah, eu tenho uma combinação, por exemplo, de 5 carros na minha frota. Então, qual que seria meu N? Seria 5. Eu tenho uma combinação de 6 sorvetes na minha sorveteria. Então, eu tenho 6 elementos. E assim por diante. Este N ele representa a quantidade de elementos que eu tenho dentro do meu set. Tá? Dentro das coisas aos quais eu vou contar naquela situação. Beleza? Então, se fosse, por exemplo, números e letras, eu colocaria 36, porque são 20 números, né? Então são 26 letras, desculpa, mais 10 números. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E agora nós estamos tratando de quê? De uma combinação de 3 letras. Beleza? É uma senha de 3 letras e elas não podem se repetir. Então eu tenho meu 26 menos 3 e isso é fatorial. Então eu vou fazer o quê? Nada mais é que 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial dividido por 23 fatorial. 26 menos 3, 23. Beleza? Cancelo estes dois. E no fim das contas eu tenho 26 vezes 25 vezes 24.
Então eu tenho aqui 26 vezes... Opa, deixa eu zerar aqui, né? 26 vezes 25 vezes 24. Opa. E... Vou só meter um vezes aqui, ó. Então eu tenho 15 mil. Então eu tenho 15.600. Veja aqui, ó. Lá embaixo, eu tive o quê? Eu tenho 5.040. Mesmo tendo mais elementos, aqui em cima eu tenho 15.600. Beleza? Então, realmente, a quantidade de elementos ao qual você tem o seu set influencia a quantidade de combinações totais que você pode ter. Então, quanto mais combinações, quanto mais letras, quanto mais números você tiver, melhor. Por isso que senhas são mais protegidas se você puder colocar ou você tiver um total de combinação muito maior. Por quê? Por exemplo, se diferenciar aqui letras maiúsculas com letras minúsculas, então eu tenho 26, eu não tenho mais 26, eu tenho 52. Ah, se eu colocar números, por exemplo, então eu não vou ter 52, eu vou ter 62. Se eu colocar, por exemplo, caracteres e tudo mais, vamos considerar que, tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho mais 20 caracteres. Então eu tenho 82 fatorial. Mesmo que seja, vamos considerar que seja 82 fatorial, eu possa colocar uma senha com 4 números. Então eu vou ter, com 4 elementos desses, os quais não se repetem, tá? Por enquanto, são coisas que não se repetem. Então eu tenho aqui 82 fatorial, que são são a quantidade de caracteres que eu posso ter no total, letras maiúsculas, letras minúsculas, todos os números, acentuação, chave, seja lá quanto for, tá? E eu posso ter até 4 elementos. Então vão ser 82 menos 4 fatorial. Então eu vou ter o quê? Aqui dentro. Então eu vou ter 82 vezes, né? Desculpa, vezes 81 vezes 80 vezes 79 vezes 78 fatorial dividido por 78 fatorial. Porque 82 menos 4, 78. Cancelo os dois e eu simplesmente faço a multiplicação destes 4 que nós temos aqui. Então vão ser 82 vezes 81 vezes 80 vezes 79. E eu esqueço que eu não posso apertar o Enter aqui. Pum! Olha só, já vai para 41 milhões, quase 42 milhões de combinações possíveis. Imagina se eu pudesse colocar, sei lá, tipo 12, 11 e assim por diante. Chega uma hora que vai até estourar aqui a quantidade de números que eu posso ter. Beleza? Vamos colocar, sei lá, tipo, um exemplinho bem, o último exemplinho aqui. Então eu vou abrir aqui parênteses, tá? Eu vou só fechar aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, 82. Deixa eu só abrir o parênteses, né? 82 fatorial, beleza? E eu vou dividir pelo quê? Vamos considerar 10 caracteres. E eu vou dividir por 72 fatorial também. Olha a explosão de números, elevado a 103. Né? Então, meu, tipo, você tem que vir elevado a 10 vezes 10 elevado a 103. Então, meu, tipo, 6 bilhões aí, é número pra caramba. Você tem, tipo, mais uns 100 e poucos números pra direita deste daqui. É uma combinação muitíssimo grande. Então, números fatoriais, eles escalam de uma forma muito rápida, tá? Então, isso daqui, não se esqueçam, são combinações de elementos que não se repetem. Beleza? Agora aqui nós estamos falando sobre arranjos. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, espero que vocês tenham compreendido muito bem essa parte e até mais.